Faz muito tempo que eu não venho por aqui, né? E eu preciso dar uma satisfação, uma explicação pra vocês. Então chega aí que a gente vai bater aquele bom papo de amigos e explicar e me justificar porque eu passei tanto tempo sumido daqui. E aí, humanos, como é que vocês estão? Pra quem não sabe, meu nome é Fabian e bem-vindos ao meu canal. Faz muito tempo que eu não dou minhas caras por aqui. E antes de gravar esse vídeo, eu pensei muito do que falar e como falar e por que falar. Porque pra mim não faria sentido passar tanto tempo assim em hiato, chegar aqui e gravar mais um vídeo de resenha de algum filme, série, livros e afins, como eu já tô acostumado a postar por aqui, e vocês também deverem aí, e achar que nada aconteceu. Porque aconteceu muita coisa. Eu tenho muita coisa aqui pra falar. Pra quem não sabe, eu comecei a gravar vídeos aqui em 2021, no auge da pandemia, quando a gente ligava a TV, infelizmente a gente só tinha notícia ruim, quebrando recordes negativos. Então eu decidi fazer um canal e gravar vídeos sobre filmes e série e tal, até com uma própria distração minha e também para ajudar as pessoas a saírem um pouco de repente do inferno que a gente tava vivendo aqui no país. E sempre foi muito delicioso gravar vídeos aqui, e era até meio estranho eu me ver na frente de uma câmera falando sobre determinados assuntos e tal, porque eu sempre fui bastante inseguro em alguns aspectos, apesar das pessoas não acreditarem muito. E enquanto eu tava aqui foi uma experiência fantástica, porque por mais clichê que fosse, o canal não ser um canal grande, é um canal minúsculo na verdade, mas eu acabei conhecendo várias pessoas, inclusive de outros países. Eu via feedback positivos e negativos, mas era uma experiência gostosa. Aliás, é uma experiência gostosa de ter essa troca de energias e conversas e tal. Na época que eu comecei a gravar os vídeos, eu não tava bem comigo mesmo. Eu não tava passando por uma situação boa do lado de cá. Pra vocês terem uma leve noção, eu fui diagnosticado com depressão quando era criança, e na minha adolescência com ansiedade. Com tudo que tava se passando na época de pandemia, eu perdi meu pai, tava passando por vários problemas pessoais intensos, diga-se de passagem. E quando eu fiz o canal, eu até tinha saído recentemente de um relacionamento abusivo. Então era muita coisa acontecendo na minha cabeça. E por mais que eu não transparecesse tanto assim na frente das câmeras, por trás era muita coisa trabalhando, era muitos pensamentos, era algo muito intenso e às vezes até negativo. Que eu confesso que quando eu ligava a câmera e começava a gravar, ou quando eu parava, pegava um caderninho para pontuar as coisas que eu queria falar e postar aqui, chegou um momento que ficou inviável, porque eu não conseguia me concentrar para fazer mais nada. Só que com o passar dos dias, a coisa foi ficando cada vez mais intensa e cada vez mais pesada, que eu comecei a criar pânico das pessoas. Eu tinha pânico de achar que as pessoas poderiam colocar para dentro da minha casa algum tipo de doença. Eu tinha pânico de simplesmente perder minha mãe, já que eu tinha perdido meu pai também. Então a situação foi ficando cada vez mais pesada e complicada. E foi daí que eu decidi procurar algum tipo de ajuda, algum tipo de suporte, porque estava ficando inviável. E a partir de alguns tratamentos que as coisas começaram a se encaminhar. E não, gente, eu não tenho a mínima vergonha de falar sobre isso. Na verdade, é importante porque eu sei que muitas pessoas precisam de algum tipo de suporte, precisam procurar ajuda, porque cada um vai ter seus problemas, cada um vai ter suas cruzes. Então é importante a gente estar estabilizado mentalmente para fazer qualquer coisa pra nossa própria vida, sabe? Isso é muito importante. E depois de eu conseguir botar minha cabeça no lugar, estabilizar pensamentos, estabilizar sentimentos, se avançou uma fase da vida que aí eu comecei a organizar minhas próprias coisas pessoais. Eu tinha até material que eu tinha gravado e editado e pra postar aqui, só que foi antes de tratamento e tal, e quando eu via todo o material, eu achava que tava ruim, não tava bom o suficiente. Enfim, a sabotagem tava muito grande, eu me sabotava cada vez mais e acabei perdendo todo o material. Até porque alguns fantasmas que me assombravam na época ainda tinham peso e tem um peso. E aí esse ponto que eu quero conversar com vocês sobre. Um dos pontos que sempre me dava gatilho era o fato de eu ser sempre cobrado, ser sempre criticado de forma negativa e como se eu não fosse bom o suficiente para fazer qualquer tipo de coisa. E eu não entendia mais ou menos por que isso acontecia, ou porque eu sempre não me colocava, mas eu acabava dentro desse tipo de ambiente, sabe? E eu nem falo só de ambiente familiar, e sim de vários outros aspectos, assim, de outras áreas, posso se dizer. Então isso acabava sempre me desgastando. E por mais que em determinado ponto eu conseguisse chegar a dar uma estabilizada, eu sempre acabava voltando pra quase que a estaca zero.
O que também atrapalhou fazer várias coisas que eu tinha planejado pra mim mesmo, porque a partir do momento que você é criado e desenvolvido na base dos olhos das outras pessoas e existem cobranças da parte das outras pessoas que você sempre tem que ser uma pessoa melhor, que você sempre tem que fazer aquilo que elas acham melhor, e você acaba se acomodando, se acostumando, deixando o seu eu e o seu gosto de lado. É complicado, porque você acaba agindo de forma robótica, você acaba agindo de forma mecânica, e você só não quer ser maltratado, você só não quer ser diminuído, mesmo que seja por 5 minutos. E muitas vezes eu acabava caindo nesse erro de querer de alguma forma agradar o próximo e esquecer de mim. E é claro que isso não dava muito certo não, tá? Porque se eu não entender a síntese de como era colocado naquilo ali, se eu não entendesse o tipo de pessoa que entrava na minha vida e o tipo de pessoa que eu dava tanto espaço ou tanto poder, é óbvio que tinha grandes chances de ter, mas voltar para essa estaca zero. Porque você meio que foi crescido e educado dentro desse tipo de meio. Então qualquer coisa que fugisse desse alicerce, você seria xingado, você seria diminuído, você seria desprezado, você se sentiria um lixo e você começava a questionar o porquê da sua existência, se você era até importante, ou se tinha, ou se faz algum tipo de diferença assim na vida. E muitas vezes eu me questionava isso, mas muitas vezes eu me questionava isso, eu parava pra pensar, sabe, ter algum tipo de sentido. Apesar de eu sempre tentar vestir uma capa, uma armadura de que só eu me bastava, eu ainda precisava de algum tipo de aprovação. Não sei se vocês conseguem entender. E é graças a esse tipo de pensamento que a gente acaba apanhando na cara, na alma, porque é aquilo, você não vai conseguir agradar 100% das pessoas que estão ali ao seu redor. E a partir do momento que, querendo ou não, você de forma indireta ou inconsciente age de acordo com o que as pessoas querem e se esquece de você mesmo, da sua própria voz, a tendência é que todo aquele tipo de terrorismo, você quer correr, venha cada vez mais forte, venha cada vez pra cima de você. E isso aconteceu comigo constantemente, inclusive até hoje. As coisas mudam e você, querendo ou não, acaba criando algum tipo de consciência, você acaba criando algum tipo de experiência com toda aquela situação. E é óbvio que meus tratamentos, principalmente com relação à terapia, me ajudou pra caramba, e que eu venho falar todas essas coisas pra vocês. Que, respondendo a minha pergunta anterior, se você tem esse tipo de pensamento de insegurança, ou que se tem algum sentido tá aqui, eu vou te falar que sim, cada indivíduo que existe nesse planeta tem uma razão, tem um porquê. Não, você não é um reflexo do que as pessoas acham do que você é. Você não tem que agradar as outras pessoas porque elas querem que você agrade elas. Você não é algum tipo de visão, algum tipo de perspectiva que as pessoas querem que você seja e tentam impor. E muito menos você, aquele tipo de pensamento, de sentimento que as pessoas vomitam em cima de você, achando que ou tem um poder de diminuir. Isso, meus caros, são frustrações delas que não conseguem se resolver, não conseguem ali, às vezes não, sempre, simplesmente não conseguem se resolver. E aí joga-se para o outro. E por incrível que pareça, tem muita gente que infelizmente é assim. Tem muita gente que você vê em redes sociais, ou que é mesmo próximo de amigos mais próximos, que vem com esse discurso de que paz e amor, e toda aquela coisa de vamos meditar e vamos respeitar o indivíduo, vamos superar, a gente consegue virar página e tal. Mas quando você passa para as atitudes, para as práticas, é completamente diferente daquele tipo de discurso. E aí, se você estiver próximo desse tipo de pessoa, a tendência é que ela pegue a responsabilidade, o próprio fracasso e o próprio medo dela e jogue para si. Para si não, para ti. E aí é onde te machuca, é onde te deixa mal, sabe? Eu quero falar pra vocês que não, vocês não são nada disso. E isso serve pra mim também. Meio que um desabafo. Eu disse que a gente tem muita coisa pra falar e eu vou falar. Tem muita coisa aqui na garganta que eu preciso botar pra fora e eu vou botar pra fora. Você é uma pessoa iluminada. Você tem tudo que precisa aí dentro de vocês. E se vocês estiverem passando por uma situação tão difícil assim, mentalmente falando, não tenham vergonha, e se possível também procure algum tipo de ajuda profissional, porque isso faz toda a diferença. Não tenha um tipo de vergonha ou medo.
Você veio pra viver, pra ser feliz, pra se sentir bem, independente da dificuldade que a gente passe. Então, faça aquilo que te faz bem. Para de se julgar e para de deixar que o julgamento dos outros possam te afetar. Eu sei que muitas vezes a gente não quer fazer algo que possa machucar o outro, que às vezes nem machuca. É só uma limitação que impõe pra nós mesmos. Então deixa eu só refrescar a cabeça de vocês. Vocês são importantes, você tem uma voz. Então jamais deixe que sua voz seja calada, abafada, silenciada, porque os outros acham que podem fazer isso. Porque se eles tentam fazer isso com você, é porque sabe que você tem uma voz forte, potente e incomoda. E tem que incomodar mesmo. Todo mundo na história da humanidade que se destacou incomodou de alguma forma. Se de alguma forma tá fazendo algum tipo de barulho, então tá indo pelo caminho certo. Você é importante, você tem a sua verdade, é forte pra caramba. Mesmo que não pareça, mesmo que as pessoas façam que você não acredite nisso, por mais que você sinta esse sentimento de desprezo, que você pode ser substituído, trocado, que não vale nada. Mas digo e repito, se isso vem de outras pessoas, é porque elas se sentem assim. Então não deixe que esse sentimento delas acabem te envolvendo. Porque você é o único. Você é grande, você é potente sim. Não é a perspectiva deles que tem que pesar, é a sua. Não te sinta medo de que as pessoas possam sair da sua vida e você sentir falta delas por isso. Você tem que focar em que as pessoas sintam falta de você. Porque você tem essa grande potência. Por mais que te fizeram acreditar que não é assim, a verdade é que é. Então se valoriza, se ame, se cuide, tá? A partir do momento que você consegue ou tem noção de se defender, elas vão te julgar sim, vão falar mal de você, que você é grosso, que você é egoísta, que você é ignorante, que você é todos os problemas possíveis, que você são todos os adjetivos negativos que eu posso imaginar. Mas não. Isso são frustrações delas. Não significa que você seja assim. Pelo contrário, você apenas está rebatendo o ataque de outras pessoas. Você tem uma luz magnífica. Mantenha acesa. E se incomoda outras pessoas, se isso vai cegá-las, problema delas. Então assim, corre atrás do que te faz bem. Faz aquilo que te faz bem. Se alimente de coisa boa. Cuida de si. Se ama. É como eu disse, a gente tá aqui pra ser feliz e pra gente tentar fazer com que o mundo se torne algo melhor. A vida, o mundo real, não é aquele que a gente pensava ser. Mas a gente pode lutar para que pelo menos seja próximo daquilo que a gente acredita. Possa ser difícil a caminhada, porque às vezes vai ser. Eu tô nessa luta faz anos, pra falar a verdade, até hoje. Mesmo quando eu acho que eu tô saindo de um ciclo, eu acabo entrando no outro e que parece ser aquele mesmo ciclo vicioso, mas faz parte da batalha, faz parte da guerra. O que a gente não pode deixar é que essas batalhas nos vençam. Então, por mais que doa e por mais difícil que seja, vá atrás daquilo que te faz bem e se afaste daquilo que te faz mal. E toma cuidado com as pessoas que entram na sua vida. Tenha esse tipo de peneira. E mais uma vez, eu repito, tenha amor próprio. Você é luz, você é vida, que é a coisa mais importante que temos aqui. Lute pra ser feliz. E bom, gente, eu falei que tinha muita coisa pra falar. Eu espero que esse vídeo não fique tendo 5.000 horas. Mas eu precisava conversar e justificar o porquê eu não vim com vídeos antes e porquê da minha sumida. Foram muitas coisas que estavam acontecendo, inclusive o Fabiano de 2 anos atrás nem é o mesmo Fabiano de hoje em dia. Normal. Mas eu precisava ter esse tipo de papo, de amigo, de próximos e de alguma forma, se tudo isso fez sentido pra você e que de alguma forma isso possa ter te ajudado, então eu fico feliz. Porque além de ter que justificar a minha ausência, é tentar ajudar as pessoas que passam por coisa parecida para que superem esse tipo de situação. Que é complicado, que é difícil. Mas dá pra passar. Não tá só, apesar de ser você por você. E é você que tem essa responsabilidade de florescer. Mas acredite em mim que muitas pessoas também estão passando por isso. E muitas pessoas também querem ajudar. E muitas pessoas que talvez você não enxergue, mas de alguma forma tá querendo teu bem também. E passa esse tipo de energia. A gente só precisa abrir melhor os olhos pra isso, tá? Ficando por aqui, essa é a mensagem que eu queria passar. Que vocês tenham
um ótimo dia e aproveitem bem e se cuidem. Beijos e abraços. Tchau.